Olá, internautas da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. Olá, Sara Raquel. Olá, Oceni. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete já é a repercussão do tarifaço anunciado ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Guerra comercial. Bolsas asiáticas caem diante de tarifas dos Estados Unidos. O yuan, que é o dinheiro chinês, atinge valor mais baixo em 7 semanas. Exportações chinesas serão taxadas em 34%, além dos 20% impostos anteriormente. Aí já dá 54%. Bolsa de Tóquio fecha com queda de 2,77%. Outras matérias correlatas com essa primeira diz o seguinte: em reação a tarifas de Trump, Europa discute medidas e quer acelerar acordo com os países do Mercosul. Tarifaço do republicano não deve impactar o mercado da Embraer nos Estados Unidos. Senado americano vota para derrubar tarifas de Trump ao Canadá. Isso com o apoio de republicanos, parlamentares republicanos do mesmo partido do presidente Donald Trump. O anúncio dos Estados Unidos é alívio para o Brasil e oportunidade para manufaturados, afirmam especialistas ouvidos pela Folha de São Paulo. Taxa não é tão ruim para o Brasil, de 10%, mas é difícil ver saldo positivo, diz ex-diretor da OMS, que é a Organização Mundial do Comércio. Tabelão do presidente americano vira meme. Guerra comercial. O carrossel de fotos em destaque da Folha, essa primeira foto, olha quem é que estava aqui no Brasil. A atriz famosa de Hollywood, a Angelina Jolie, encontra o cacique Raoni lá no Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso. O motivo da presença da atriz e ativista social em aldeia indígena brasileira não foi divulgado, mas a foto dela com o cacique Raoni está aqui e foi divulgada nas redes sociais. A segunda foto em destaque é para a Copa Libertadores e para a vitória do São Paulo. Com o gol do jogador Alisson, São Paulo vence Talleres em Córdoba, na Argentina, por 1-0, na estreia do clube paulista nesta edição do torneio continental. E a outra foto é um parque, a Disney, lá na Flórida, em Orlando, que ganha atrações inspirada nos filmes A Princesa e o Sapo e também o filme Moana. Novidades integram um plano que deve estrear área inspirada nas Américas até 2027. Aqui no Brasil, o governo federal fica na mira do agronegócio e MST, que é o Movimento Sem Terra, pressiona Lula com o movimento Abril Vermelho após acenos do petista. Isso pressiona para haver mais reforma agrária. E a bancada ruralista no Congresso Nacional ameaça impor nova derrota
ao presidente lá no Congresso. Agora, eleições 2026. A pesquisa divulgada ontem do Instituto Quest, financiada pela Genial. Lula lidera cenários de segundo turno para 2026, mesmo frente à crise que ele enfrenta de popularidade. Aponta pesquisa Genial Quest. No Poder Judiciário, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, a juíza bolsonarista que se opôs a usar máscaras na época da pandemia de Covid-19, é aposentada compulsoriamente pela segunda vez. Compulsoriamente é obrigada a se aposentar. O nome dela é Ludmila Grillo. Publica nas redes sociais que é perseguida tanto pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, quanto pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal. E o presidente, sempre o presidente do STF, também preside o CNJ. Clima. Rio de Janeiro apresenta cerca de 600 mil moradias em áreas de alto risco para enchentes e deslizamentos. São Paulo deve registrar chuvas intensas hoje, quinta-feira. Alerta é da Defesa Civil, e esse alerta da Defesa Civil vai até sábado, com fortes chuvas em São Paulo. Ministério Público, curso da PGR, Procuradoria-Geral da República, para réus do dia 8 de janeiro de 2023, ensina o que é golpe de Estado e fala de formação da democracia. Acusados de incitar ataques assistem nesse curso a vídeos educativos e consideram as aulas entediantes. É o que eles dizem sobre esse curso que a Procuradoria-Geral da República está fazendo com os réus do dia 8, que é aquele pessoal que invadiu Brasília e depedrou as sedes dos três poderes, arrancando tudo, quebrando tudo. Está passando agora por uma reciclagem. Mas eles não querem saber disso não, estão achando o curso entediante, mas são obrigados a fazer o curso. Violência. Polícia identifica os suspeitos de matar o arquiteto que atropelou um assaltante no Butantã, em São Paulo. O pai do arquiteto, ele viu uma senhora sendo assaltada, tomando o celular, ele pegou o carro dele, passou por cima da moto, derrubou o motoqueiro que estava assaltando. O motoqueiro estava armado, deu um tiro nele e matou. E olha a coincidência, o pai do Jefferson Dias Aguiar, esse arquiteto, também foi morto a tiros. E essa história é contada hoje na Folha de São Paulo. Na área de filmes, a Folha de São Paulo traz uma matéria sobre o festival É Tudo Verdade, que é um festival só de documentários, que começa hoje. É a 30ª edição do evento que exibe o filme Cabra Marcado para Morrer. Maior encontro de documentários do Brasil, também celebra a obra de Vladimir Carvalho. Na área internacional, Israel faz ataques aéreos
a base militares e a infraestrutura na Síria, lá no Hamas, e diz ter matado militantes. Bombardeio destrói quase completamente o aeroporto de Hamas. Damasco também foi alvo dos ataques de Israel. Cidadania italiana. Agências nacionais de cidadania italiana questionarão na justiça o decreto que restringe as regras. O decreto impacta efeito a descendentes nascidos fora do país. Nesta matéria, a Folha de São Paulo mostra o que muda com as novas regras sobre a cidadania italiana. Folha de São Paulo também traz uma matéria resgatando aqui o Tribunal da Santa Inquisição no Brasil, que aqui no Brasil focou judeus e homossexuais. Ucrânia na era Trump. Drones dominam frentes de batalha na Ucrânia e ninguém está a salvo na superfície. Patrícia Campos Melo percorre o país para relatar para os leitores da Folha de São Paulo a vida dos ucranianos no meio desta guerra sem fim. Na Folha Social, a matéria de hoje diz sobre o prêmio Empreender Social, que tem as inscrições abertas para a 21ª edição. E nesta matéria diz quem pode participar do prêmio. Prêmio de Folha consagra figuras transformadoras. Na coluna da jornalista Mônica Bergamo, a matéria diz que ação de advogada atacada em audiência fica parada depois de 10 promotores de justiça recusarem o caso. A cantora Preta Gil é internada em hospital no Rio de Janeiro para fazer novos exames. A TV Globo, afirma não pretender reduzir a duração das novelas. A mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que tirou aí 4 meses de licença do mandato para morar nos Estados Unidos, mulher de Eduardo Bolsonaro, fez um cartãozinho com a foto da família para distribuir para os vizinhos lá nos EUA. Num show do Ira, o cantor Nazi gritou a bolsonaristas: vão embora. É que destaque também na Folha de São Paulo. Na editoria de economia, 2 chamadas para 2 matérias internas. A primeira, risco fiscal com ações judiciais cai a 641 bilhões de reais no ano passado e efeitos sobre os precatórios é incerto. A notícia é positiva para o governo, mas o valor não inclui todas as ações que podem gerar condenações à União Federal. Auxílio na pandemia. Uma liminar da Justiça Federal obriga a volta do PERES. O PERES é aquele programa emergencial de benefício às empresas de eventos, hotéis, buffets, na época da pandemia, porque ficou tudo parado. O programa terminou, porque atingiu 15 bilhões de isenção fiscal, e agora essas entidades estão lutando em 2 frentes. Na área política, semana passada fizeram uma manifestação lá em Brasília, no Congresso Nacional,
e também atuando na área jurídica, pois eles conseguiram essa liminar da Justiça Federal que o PERECE, esse benefício, volta para restaurantes e bares localizados em Brasília. A decisão extingue o fim do programa, quer dizer, manda o programa continuar, obriga a isenção de impostos a continuar para associados de grupo responsável pela ação. Na editoria de política, também duas chamadas. A primeira, emenda parlamentar. É a briga ainda entre o Congresso e o Supremo para que as emendas parlamentares sejam transparentes. O Congresso cede ao Supremo Tribunal Federal e planeja divulgar os nomes dos padrinhos de emendas de comissão e identificar individualmente quem é o pai daquela emenda parlamentar. Colegiados do Legislativo aprovam atas com reais valores das emendas parlamentares e que são apostas no orçamento da União. O ministro Alexandre de Moraes nega pedido de prisão preventiva de Jair Bolsonaro, pedido este feito por uma vereadora do PT lá de Recife. Pela decisão, a autora não tem legitimidade para apresentar ação do tipo ao Supremo. Portanto, ele nem chegou a julgar o mérito da questão. Só na questão formal da apresentação da ação, ele já matou aí a pretensão dessa vereadora. Na página de turismo, a matéria em destaque, como vocês podem ver nesta foto, é sobre Miami. É mostrando que Miami não é só para fazer compra. Miami, além das praias e de outlet é essas fábricas, lojas de fábrica, que é mais barato. E muitos brasileiros vão para Miami para fazer compra. Mostrando que também Miami reúne arte e gastronomia. No caderno de comida, gastronomia, mudança involuntária, especulação imobiliária, força bares e restaurantes a deixarem pontos e perderem investimento. Isso aí por causa do preço do aluguel. Fica alto o aluguel e os bares têm que ir para locais mais baratos. Na editoria de cotidiano, a Folha de São Paulo destaca 3 matérias. Primeiro, uma vereadora cicloativista, vereadora que defende a bicicleta, presidirá uma comissão lá na Câmara Municipal de São Paulo que debate a regulamentação dos mototaxistas. A briga ainda continua entre essa categoria e a Prefeitura de São Paulo, já que o prefeito Ricardo Nunes baixou um decreto proibindo o funcionamento desse modo de transporte de motos de aluguel. O nome da vereadora é a Renata Falzoni, ela que é do PSB, comandará grupo que tem até 120 dias para apresentar um relatório sobre a regulamentação do serviço de mototáxi em São Paulo. Na coluna painel, diz o seguinte: novas concessões rodoviárias do governo de São Paulo darão a isenção de pedágios para motos. A medida
adotada para contratos a partir de 2023, valerá para projetos como a rodovia Nova Raposo Tavares. No Rio de Janeiro, a polícia realiza uma operação contra suspeitos de serem matadores de aluguel, os chamados pistoleiros. O grupo poderia estar envolvido na morte de um advogado. 19 mandados de prisão são cumpridos. Na editoria de Mundo, a primeira chamada é sobre as ideias de iluminismo sombrio moldam as visões políticas de Donald Trump e de seus aliados. Grupo pró-Israel manda para o governo dos Estados Unidos uma lista de pessoas para serem deportadas dos Estados Unidos para Israel. E essa relação reúne informações de estudantes que participam de atos pró-Palestina lá nos Estados Unidos. Com certeza, se forem deportados, ao chegar em Israel, do aeroporto mesmo vão para a cadeia. Ainda na coluna painel, na área internacional, tem uma matéria dizendo que ativistas da esquerda brasileira realizam rifa de viagem a Cuba para financiar atos pró-Palestina. Promoção com bilhetes que custam R$ 60, tem o apoio de comitês populares e do PCO, que é o Partido da Causa Operária. Na página de Meio Ambiente, a matéria é sobre a COP30, Conferência Mundial do Clima, que será realizada em novembro, lá em Belém do Pará. Transição para fim do petróleo tem que começar, diz a assessora do Ministério do Meio Ambiente a petroleiras. Setor prepara a proposta para cortes na produção, enquanto busca abrir nova fronteira. Aquele robô dos Estados Unidos, o Rover, que está em Marte, encontra maiores moléculas orgânicas já vistas em Marte. A descoberta é um dos achados mais significativos na busca por evidências de vida no planeta Marte. Na área de cultura, é sobre teatro, artes cênicas, sucesso há 15 anos, e sendo redundante, há 15 anos atrás, e agora de volta aos palcos, a peça In On It vê o teatro como reinvenção da vida. E sobre livros, é sobre o diário secreto da escritora norte-americana Joan Didion. Revela um câncer desconhecido e também um relacionamento abusivo que ela vivia. Sara, o que é que nós temos agora na capa do jornal O Estado de São Paulo? Oceli, o Estado de São Paulo de hoje nos traz uma manchete sobre economia. Trump abre guerra comercial contra o mundo. Brasil terá menor taxa de 10%. Pacote antiliberal dos Estados Unidos impõe à China tarifa de 34% e à Europa de 20%. Em decisão que escala a guerra comercial deflagrada desde a sua volta à Casa Branca e que pode desmantelar a ordem econômica global das últimas décadas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou imposição de tarifas a todos os parceiros comerciais dos americanos.
O tarifaço estabelece sobretaxa mínima geral de 10%, que será aplicada aos produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos. Estar na faixa de países menos atingidos gerou alívio no mercado nacional. As taxas serão maiores para a China, de 34%, Japão, 24% e União Europeia, com 20%. Trump disse que poderá aumentar taxas caso haja revide. E o governo Lula conta com a lei da reciprocidade, aprovada ontem pela Câmara, e espera unir setor privado, governadores e Congresso na reação a Donald Trump. E aqui nesta imagem nós podemos ver o tabelão de Trump mostrando em azul as tarifas impostas aos Estados Unidos e na cor amarela a taxa adotada pelos americanos. E a da China, como nós vimos, será de 34%. E ainda neste mesmo caderno sobre economia, agora sobre sistema financeiro. Ganhos atípicos turbinaram o lucro do Banco Master em 2024. Lucro de R$1 bilhão registrado no balanço de 2024, segundo analistas, foi alcançado com receitas não recorrentes, como a venda de carteira de empréstimos ao BRB, Banco Público do Distrito Federal. E sobre o resultado da pesquisa Genial Quest, apoio a Lula cai nos setores mais fiéis a ele, indica a pesquisa. A avaliação do presidente piorou no Nordeste, entre mulheres e os mais pobres. E no Oriente Médio, tropas de Israel dividem Gaza em busca por reféns. E a tática é fragmentar território ao controlar principais vias e forçar a soltura de sequestrados. E o Estado de São Paulo também aqui nos traz uma entrevista com o secretário da Fazenda, o Regis Dudena, e, segundo ele, beneficiário de programa social não poderá apostar. Quem recebe Bolsa Família e BPC não poderá fazer essas apostas online. E no caderno de cultura temos um destaque para Val Kilmer, de Batman a Jim Morrison nas telas. Após lutar contra um câncer na garganta, ator morreu de pneumonia aos 65 anos de idade. O seu auge profissional foi no início dos anos 90. E agora sobre política e investigação. A Polícia Federal indicia ex-assessor de Moraes por vazamento de conversas. E sobre educação, programa Pé de Meia já custa 5,1 bilhões de reais a mais do que o planejado. E na Dinamarca, Casa Branca calcula quanto custaria ter a Groenlândia. E por último, temos aqui um destaque para a decisão do STF. Visitante de presídio não poderá sofrer revista íntima vexatória. E Oceli, o que nós temos de destaque na capa do jornal O Globo? Jornal Globo, no alto da capa, Sara e internautas, traz uma entrevista, uma chamada para uma entrevista com o ator Jon Hamm, eterna estrela do filme Mad Men. Ele, nessa entrevista, ele comenta uma nova série, comédia até nos momentos terríveis, diz ele em entrevista ao jornal Globo. Também, o Jornal Globo traz a programação especial de aniversário de 60 anos da TV Globo, que já está sendo gravada e será exibida. Mas a manchete é o assunto do dia. Aliás, faz uns 3 dias que esta guerra comercial internacional é o assunto dos veículos de comunicação. E a manchete de hoje do Jornal Globo diz: retorno do protecionismo. Tarifaço de Trump redesenha a ordem do comércio global e taxa o Brasil em 10%. E aqui ao lado é a mesma foto do Estadão, é o Donald Trump segurando o tabelão. Diz o seguinte o texto da manchete: desta vez não ficou só na ameaça.
O prometido tarifaço de Donald Trump foi anunciado com transmissão ao vivo, discurso em tom épico e uma tabela com as novas taxas de importação dos Estados Unidos aos outros países. O Brasil, com déficit na balança comercial com os americanos, foi um dos que ficaram com a tarifa mínima, 10%. E o governo Lula diz estudar medidas para assegurar a reciprocidade do comércio bilateral. Um dos principais alvos dos Estados Unidos, a China, será taxada em 34%, que se somarão aos 20% já existentes, somando aí 54%. No total, para economistas, o pacote protecionista forçará uma reorganização do comércio mundial, de efeitos ainda incertos, e deve provocar inflação nos Estados Unidos, risco que Trump subestima, vendo em seu lugar, no lugar da inflação, ele vê uma chance de estimular a indústria interna no país. E esse anúncio de Donald Trump, ele chamou de uma maneira midiática, não é? Que ele gosta disso, chamou de esse pacote de Dia da Libertação dos Estados Unidos. Dia da Libertação da Economia do Zéua. E aqui ele empunhando a tabela do tarifaço. Aqui no Brasil, a aprovação do governo Lula cai a 41% em novo recorde negativo. Pela quarta pesquisa este ano do Instituto Quest, é a quarta pesquisa consecutiva, a desaprovação ao governo Lula cresceu e agora foram 7 pontos percentuais entre janeiro a março deste ano, o que levou o índice a 56% de insatisfeitos, recorde em todas as suas gestões. Esta é a terceira gestão de Lula na presidência do país. A diferença entre os que desaprovam e os que aprovam, de 2 pontos percentuais há 2 meses, pulou para 15 pontos a diferença. Lula perdeu apoio em segmentos que o sustentavam, como aqui na região Nordeste e também entre o público feminino, entre as eleitoras. A pesquisa mostra ainda que a preocupação com a economia, notadamente com a inflação, está pesando nesta avaliação do governo Lula. Foram 88% os que disseram sentir uma alta de preço dos alimentos no último mês. O ex-presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, ele que é do PP de Alagoas, será o relator do projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. O ex-presidente da Câmara vai liderar o debate na Casa sobre a reforma do imposto de renda, proposta considerada crucial pelo Palácio do Planalto para reaver a popularidade do Lula. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordena a prisão de Léo Índio, ele que é influencer, blogueiro e é primo dos filhos do ex-presidente Bolsonaro. O Léo Índio é réu
sob acusação de 5 crimes, entre eles golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, pela atuação no dia, na baderna do dia 8 de janeiro de 2023. E ele fugiu para a Argentina. E Alexandre de Moraes mandou prendê-lo. E hoje, nas páginas internas do Estadão, na coluna do Estadão, ele manda um e-mail para a jornalista Rosiane Kennedy, falando por que fugiu para a Argentina. Nas páginas internas, nós vamos ler para os senhores e as senhoras. Na área internacional, é chamada de capa do jornal Globo, matéria dizendo que Israel anuncia operações para tomar grandes áreas territoriais da faixa de Gaza. Após o rompimento do cessar-fogo, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, articulações militares para tomar partes do território palestino. Ainda na área internacional, agora nos Estados Unidos, derrota em uma eleição lá no estado de Wisconsin é sinal amarelo, sinal de alerta para Donald Trump e também para Elon Musk. A eleição de nome progressista para um tribunal lá do estado de Wisconsin, onde o presidente foi vitorioso na eleição, é a primeira derrota nas urnas desde que assumiu a Casa Branca. Esta foto aqui em destaque é a parte interna, que é um pátio lá do Museu Nacional. E esta foto é para dizer que o Museu Nacional já está com data para reabrir a visitação pública. Vítima de incêndio em 2018, que destruiu 85% do seu acervo, o Museu Nacional voltará a receber público, quer dizer, visitantes, a partir do dia 5 de junho. E nesse retorno, o visitante terá acesso apenas a uma área restrita, onde ficará o meteorito Bendigo, peça que virou símbolo da resistência ao fogo. A cerimônia ontem no Palacete Histórico marcou a doação de 50 milhões de reais do BNDES para a reestruturação do palacete onde morou a família imperial. A maior parte do telhado e das fachadas já está restaurada. O Supremo Tribunal Federal proíbe visita íntima vexatória em presídios. A Corte Judiciária Brasileira define ser ilegal obrigar visitantes a retirar roupa e ter cavidades corporais inspecionadas. O Rio de Janeiro tem 599 mil casas em áreas vulneráveis atemporais, principalmente nos morros, né? Tem muita favela nos morros cariocas. Deslizamentos e inundações são as principais ameaças na cidade. Previsão é de chuva forte nos próximos dias. E por último, chamada de capa do jornal Globo é para o futebol. Na luta pelo bicampeonato da Libertadores, o time do Botafogo perde na estreia. O Universidad de Chile vence o atual campeão por 1-0 lá em Santiago. E na Sul-Americana, o Vasco da Gama leva gols no fim
e empata com o time Melgar. Sara, o que nós temos em Brasília? Oceli, o destaque de hoje do Correio Brasiliense é sobre tarifaço. Trump taxa em 10% produtos brasileiros. No dia da libertação dos Estados Unidos, apelido dado pelo próprio presidente Donald Trump, as medidas de protecionismo comercial, os Estados Unidos decidiram impor tarifa de 10% sobre todos os produtos brasileiros importados pelo país. O índice ficou abaixo de muitos outros. A União Europeia, por exemplo, teve taxação de 20%, a China de 34% e o Vietnã de 46%. E abre aspas, implementar tarifas recíprocas a outros países é algo que deveríamos ter feito há muito tempo, fecha aspas, disse Donald Trump, com cartaz com a tabela. Enquanto o Palácio do Planalto afirmou que a medida viola compromissos firmados na Organização Mundial do Comércio, OMC, a Câmara dos Deputados aprovou a chamada Lei da Reciprocidade, que permite ao Brasil retaliar países que imponham barreiras a artigos nacionais. E outro destaque é sobre a triste rotina de covardia e barbárie. O Correio Brasiliense nos informa que nos últimos dias foram marcados por casos de extrema violência contra as mulheres lá no Distrito Federal. Além de 3 feminicídios registrados, que este ano já totalizam 7, o resgate de uma vítima sequestrada pelo ex-companheiro mobilizou Justiça, Ministério Público e Polícia Militar. Durante uma audiência virtual, os servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios identificaram que a depoente corria riscos. Ela era dominada pelo agressor dentro do carro, e isso enquanto ocorria a audiência. Eles acionaram a PM, que localizou o veículo e prendeu o criminoso. E mais outro caso é sobre o assassino e mentiroso. Elaine Rodrigues, de 36 anos, foi morta pelo marido, Marcelo Conceição, de 41, que escondeu o corpo numa área de mata em Planaltina. Aos filhos e parentes, ele disse que a mulher havia se mudado para o Paraná em janeiro e ele já está preso. E no caderno de Direito e Justiça de hoje, menores em discussão. Com base em dados da série Adolescência, promotor Antônio Suxberger analisa as leis para menores na Inglaterra e no Brasil. E na seção Data Vênia, análise pelo Superior Tribunal de Justiça de caso do Distrito Federal vai decidir questão fundamental na proteção às mulheres. E outra chamada de capa é pela educação racial. Ao podcast do Correio Brasiliense, a pesquisadora Midian Noeli falou sobre o seu livro Comunicação Antirracista e a necessidade de discutir a estrutura da sociedade. E para ela, todo mundo tem lugar de fala. E agora, no caderno de Diversão e Arte, a luta final de um astro. Batman, piloto de caça e ícone do rock, Val Kilmer fixou sua imagem em Hollywood com papéis populares e marcantes, e ele morreu esta semana aos 65 anos, vítima de pneumonia. E agora sobre cidades, Páscoa com criatividade. Para atrair mais consumidores, comerciantes devem inovar nos produtos, explicou no CB Poder o presidente do Sindivarejista do Distrito Federal, Sebastião Abrita. E agora sobre política. Lula mobiliza o governo para reverter queda, marcada antes da pesquisa de ontem da Quest, que mostra queda maior na popularidade do presidente. Evento de hoje no Planalto vai mostrar os 2 anos de governo. Velhos programas vão ser exaltados e novas ações anunciadas. E por último, no Brasil, o Exército começa a selecionar as mulheres de 18 anos que se alistaram para o serviço voluntário. Serão 35 jovens que assumirão a função de soldados da Força no Distrito Federal. E agora o Oceli com os destaques no Ceará. Jornal Povo, Sara, também traz como manchete, na edição desta quinta-feira, o tarifaço de Trump. ELA impõe taxa de 10%
para produtos vindos do Brasil. Ao todo, 185 países foram taxados entre 10% a 50%. Para os países da União Europeia, a tarifa é de 20%. Para a China, é de 34%, mais os 20% que são cobrados hoje. E Vietnã, 46%. Além disso, o imposto de 25% sobre todos os veículos importados entra em vigor hoje. Portanto, quem quiser vender para os Estados Unidos, paga logo de entrada esse imposto. E o Brasil vai pagar 10%. Esta foto é para a situação do cotidiano da cidade de Fortaleza. São os moradores de rua, viadutos e pessoas em situação de rua. A Prefeitura de Fortaleza realizou a desocupação do viaduto, debaixo do viaduto daqui da Via Expressa, com a Avenida Dom Luiz, é uma das avenidas mais famosas aqui da capital, no bairro Papicu, entre Papicu e Meireles. Mas outros equipamentos desse tipo, outros viadutos, permanecem servindo de abrigo para esta população sem teto, que é a população que chama em situação de rua. Na área de política, a chamada de capa do jornal O Povo é dizendo dessa pesquisa, já repercutindo essa pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Quest, que você também poderá vê-la no blog do Edson Silva, com mais detalhes. E diz assim a chamada de capa do jornal O Povo: a região Nordeste puxa queda na avaliação do governo Lula, no pior índice do mandato. Editoria de cidades: 33 torcedores envolvidos em briga de torcida, foram liberados ontem pela Justiça cearense, mas com medidas cautelares. Na área de esportes, é aqui uma homenagem póstuma ao Alan Neto. 1 ano sem Alan Neto. A saudade e o legado do homem do Trem-Bala. Trem-Bala era um programa televisivo que Alan Neto apresentava sobre esportes. Na área de economia, a chamada de capa é dizendo que a empresa que responsável pela distribuição de energia elétrica aqui no Ceará, que é a Enel Ceará, cai 6 posições e fica em 7º pior lugar no ranking de qualidade da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E esta mesma empresa é a responsável pela distribuição de energia elétrica em São Paulo. E lá também o serviço não é bom. Na área de cultura, que hoje no caderno Vida e Arte, praticamente o caderno todo é dedicado à Bienal do Livro 2025. A Bienal do Livro, o nome já está dizendo, ela é realizada em 2 anos. Neste ano é a 15ª edição da Bienal Internacional do Livro. Vai começar amanhã, 9 horas da manhã, no Centro de Eventos aqui em Fortaleza, e vai até o dia 13. E dia 13, lembrando que dia 13 é dia do aniversário do município de Fortaleza, aniversário de emancipação. Mas a chamada de capa aqui para a Bienal do Livro, que começa amanhã,
um caderno Vida e Arte, diz, chamando para o público feminino, com destaques da programação da Bienal, autoras, escritoras, refletem sobre a força da escrita para as mulheres. Sara, e o que é que nós temos no jornal Valor Econômico? Bom, no alto da capa do Valor Econômico de hoje, nós temos 3 chamadas. A primeira é sobre transporte marítimo. Gargalos nos portos brasileiros elevam custo de sobreestadia de navios em 15% para 2,3 bilhões de dólares. A segunda chamada é sobre guerra tecnológica. A Amazon faz oferta pelo TikTok nos Estados Unidos às vésperas do prazo final para a venda do aplicativo. E por último, temos um assunto sobre mercado financeiro. Ainda esperamos políticas pró-crescimento do governo Trump, diz Daniel Harris, da BNP Asset. E a manchete de hoje é sobre comércio. Trump anuncia taxa de 10% para o Brasil, menor nível do tarifaço. O país tem déficit com os Estados Unidos. Outros parceiros pagaram mais, como os 34% da China e 20% da União Europeia. E o próprio Donald Trump disse que eles foram gentilmente recíprocos, mas não totalmente recíprocos. E o país sofrerá menos, mas efeito será importante. Brasil, Austrália e Reino Unido, as maiores economias com as quais os Estados Unidos têm superávit comercial, vão sofrer menos com o tarifaço sobre as importações anunciado por Donald Trump. No entanto, apesar de o Brasil ter sido atingido somente com a alíquota mínima de 10% do imposto de importação, ainda assim haverá um impacto grande para o país. Segundo o especialista em comércio Rodrigo Pupo, considerando as exportações brasileiras aos Estados Unidos em 2024 de 40,4 bilhões de dólares, os americanos teriam que pagar mais de 4 bilhões de dólares em tarifas para comprar produtos do país. Ele também aponta, porém, uma oportunidade para o Brasil, uma vez que as taxas de países como Vietnã, China e Índia são bem mais altas. O governo brasileiro, por sua vez, afirmou que, embora se mantenha aberta ao diálogo, avalia todas as possibilidades de ação para assegurar a reciprocidade no comércio bilateral com os Estados Unidos. E outra chamada de capa do Valor Econômico, bancos grandes defendem aperto nas regras do FGC. Os maiores bancos do país levaram ao Banco Central e ao Fundo Garantidor de Créditos, FGC, proposta para apertar as regras de captação por instituições pequenas e médias, que dependem muito desse sistema. A ideia é que o banco que ultrapassar 50% da captação garantida pelo FGC pague contribuição adicional de 0,1% sobre o valor dos depósitos elegíveis. O caso do Master disparou um alerta, pois seus depósitos elegíveis representariam quase 50% da liquidez do FGC. O banco tem 16 bilhões de reais em passivos a vencer neste ano. E outra chamada é sobre a desaprovação ao governo, sobe para 56%. Juro do novo consignado fica acima do antigo. E por último, temos aqui esta imagem que fala sobre o mercado de trabalho. E nessa foto é a Daniela Redondo, a diretora executiva do Instituto Coca-Cola. E diz o seguinte a legenda: o Instituto Coca-Cola desenvolve aplicativo para conectar jovens formados pela instituição a mais de 400 empresas parceiras da companhia no Brasil. E abre aspas, estamos agora testando as funcionalidades em um projeto piloto em Salvador, para ver se precisa de algum ajuste, para depois espalhar para o país todo, disse a diretora executiva. Edson, hoje na coluna do Estadão, Jornal Estado de São Paulo, traz uma nota desse influencer digital, Léo Índio. Ele mandou um e-mail para a jornalista Rosinha Kennedy, dizendo por que ele fugiu para a Argentina. E aqui a charge
da coluna, a charge do Kleber Salles, é do Léo Índio aqui, ó, segurando de boné, segurando a bandeira da Argentina, de mochila, nas costas. E diz o seguinte, a nota: sobrinho do ex-presidente Bolsonaro, o influenciador digital Léo Índio afirmou à coluna do Estadão que buscou asilo político na Argentina para preservar, abre aspas, sua integridade física, moral e intelectual, fecha aspas. Por e-mail, ele afirmou que se tornou réu no STF, abre aspas de novo, por perseguição política, fecha aspas. Outra frase do Léo Índio: enquanto inocente, continuarei gozando do meu direito de ir e vir. No dia 8 de janeiro de 2023, Léo Índio, lá em Brasília, publicou uma selfie na cobertura do Congresso Nacional. Ali, naquele não é edifício do Congresso Nacional, mas depois ele apagou o retrato. Para a Procuradoria-Geral da República, ele teve participação ativa no planejamento, incitação e execução dos atos do dia 8 de janeiro. E desde fevereiro passado ele se tornou réu. No e-mail para a coluna do Estadão, o Léo Índio disse que nunca atentou contra o Estado Democrático de Direito ou colaborou com uma tentativa de golpe de Estado. Também rechaçou ter depredado o patrimônio público. Ele tem documento com permissão de residência temporária na Argentina até o dia 4 de junho. Mas o ministro Alexandre de Moraes, do STF, já determinou a prisão de Léo Índio, caso ele seja encontrado, porque ele está escondido na Argentina. Página de editoriais do Estadão de hoje, quinta-feira, dia 3 de abril. Primeiro editorial, o Estadão assim se pronuncia: a chance do Brasil na guerra de Trump. A anunciada guerra comercial de Trump contra o mundo vai gerar incalculável prejuízo, mas também pode representar uma chance de ouro para o Brasil abrir sua economia e seu mercado. Outro editorial, ainda tratando sobre assunto internacional: a democracia francesa num campo minado. A condenação que tira a direitista Marine Le Pen da disputa presidencial na França, na qual era favorita, é vista como excessiva, o que alimenta a suspeita de que se tratou de um julgamento político. Páginas de política do Estadão. Primeira matéria é sobre a pesquisa Quest. A aprovação de Lula continua em queda. O apoio cai na parcela mais fiel ao petista. Levantamento da Genial Quest mostra piora na avaliação do presidente na região Nordeste, também entre o eleitorado feminino e na faixa dos mais pobres. O governo prepara nova campanha publicitária. Violência
é a maior preocupação do eleitor, mostra levantamento. E também o preço dos alimentos, a carestia, é outro fator que pesa nesta avaliação negativa do governo do presidente Lula. O presidente aposta em campanha anti-Trump. Lula propõe projeto que cria carreiras num funcionalismo público federal. Bolsonaro considera possibilidade de prisão preventiva. Ex-presidente diz que evita passar perto de embaixadas para não ser acusado de tentar fugir. Ministro Alexandre de Moraes nega pedido de prisão cautelar, pedido feito por uma vereadora do PT de Recife. A mulher de Bolsonaro, a Michele, usa uma blusa com dizeres anistia já, escritos, a frase escrita com batom para convocar ato em São Paulo. Após faltar ao último ato bolsonarista no Rio de Janeiro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tem sido uma das principais vozes a convocar os apoiadores de Jair Bolsonaro, o marido dela, a irem à próxima manifestação em favor dele, que será agora no próximo domingo, lá em São Paulo. Mais uma vez, a pauta central dessa manifestação será a anistia aos condenados pelos ataques feitos no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Michele aparece usando uma camiseta branca com a frase anistia já, escrita com batom, numa referência à cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a estátua da Justiça em frente à sede do STF, a frase "perdeu, mané". A Justiça, isso foi no dia 8 de janeiro de 2023. E a cabeleireira está em prisão domiciliar desde a sexta-feira passada. O ministro Alexandre de Moraes manda prender Léo Índio. Supremo deve pedir a extradição dele da Argentina. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou ontem a prisão preventiva de Leonardo Rodrigues de Jesus. É o nome do Léo Índio, primo dos 3 filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa confirmou que ele está na Argentina e que formalizou pedido de refúgio político no país. O STF deve pedir sua extradição. Para o chefe do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, ao se evadir para a Argentina, Léo Índio deliberadamente descumpriu medida cautelar alternativa à prisão e a evidenciar sua insuficiência e o descaso dele com a aplicação da lei penal. A Polícia Federal indicia ex-assessor de Alexandre de Moraes, na época que ele era presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. O assessor dele era o Eduardo Tagliaferro. Foi enquadrado num crime de violação de sigilo funcional com dano à administração pública. E a defesa do Eduardo nega, claro. E a Polícia Federal indiciou o ex-assessor de Alexandre de Moraes. Juízes auxiliares deixam gabinete
de ministro. Na área internacional, ainda na área de política, a última matéria, dizendo que a Marinha assina acordos para aquisição de sistema antidrones aqui no Brasil. 4 instalações críticas serão protegidas pelos equipamentos, entre elas o Centro Industrial Nuclear de Aramar. Aqui a foto, Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica em Iperó, São Paulo. Na área internacional, a primeira matéria é dizendo que Israel expande ofensiva para tomar grandes áreas da faixa de Gaza do Hamas. O primeiro-ministro Netanyahu fala em fragmentar território palestino para forçar o Hamas a devolver mais reféns presos lá com eles, reféns israelitas. Famílias veem retrocesso e pedem fim dos combates para que o Hamas libere os seus familiares sequestrados. Eles não querem mais guerra, querem os familiares vivos e de volta para suas casas. A Casa Branca está avaliando, fazendo levantamento, para saber qual é o custo para ter a Groenlândia, a ilha da Groenlândia, como território norte-americano. Trata-se do esforço mais concreto até agora para transformar em uma ação política o desejo do presidente Donald Trump de adquirir esta ilha dinamarquesa. Ele quer tomar da Dinamarca a ilha de Groenlândia. Essa é um desejo do Donald Trump. Esse é o desejo de Donald Trump. Eleição em Wisconsin, lá no estado de Wisconsin. O papel de Elon Musk no grupo do governo dá sinais de desgaste após uma derrota republicana. A imprensa fala em saída antecipada, o que foi negado, saída antecipada do Elon Musk, do governo, o que foi negado pela Casa Branca e considerada fake news pelo empresário Elon Musk. Após uma derrota do Partido Republicano, que é o partido do presidente, em uma disputa eleitoral no estado de Wisconsin, na noite de terça-feira, a imprensa americana especulou ontem uma possível saída antecipada do bilionário Elon Musk de seu cargo no governo americano. Tanto a Casa Branca como o empresário negaram esta saída. Segundo o site Político, citando 3 pessoas próximas ao presidente que falaram em condições de anonimato, quer dizer, aqui a gente chama em off, falaram em off para não assumir a informação, assumir publicamente. Trump disse a assessores mais próximos que Elon Musk se afastará nas próximas semanas se seu papel à frente do Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE. De acordo com essas fontes, Trump e Musk decidiram que o bilionário retornará a seus negócios, se afastando do atual protagonismo na Casa Branca. Musk, que é o dono da Tesla, dono dessa empresa que fabrica carros elétricos, chamou a informação de fake news. Em sua rede social, o antigo Twitter, ele compartilhou uma publicação da porta-voz da Casa Branca
que já havia negado antes a partida antecipada do bilionário do governo Trump. E ele está sendo muito criticado porque ele está responsável para fazer uma limpeza na estrutura governamental lá da Casa Branca. Outra matéria, agora ainda repercutindo o terremoto lá em Mianmar, que ontem resgatou 3 homens soterrados durante 5 dias. China encerra 2 dias de manobras militares ao redor de Taiwan. Na editoria Metrópole, a primeira matéria é sobre a área de educação. O programa Pé de Meia, do Ministério da Educação, já custa 5 bilhões a mais do que o planejado. Projeção inicial era de que o benefício seria pago a 2,4 milhões de alunos. Últimos dados da pasta indicam hoje pouco mais de 4 milhões de alunos. Beneficiários do Pé de Meia. Comparação feita aqui pelo Estadão entre a projeção do MEC, que foi no dia 1º de agosto do ano passado, e o número de beneficiários realmente agora de fevereiro de 2025 por estado. Por exemplo, nessa tabela, Santa Catarina tinha uma projeção em agosto do ano passado de ter de 22.280 alunos beneficiários do Pé de Meia. Mas em fevereiro do ano passado foram beneficiados 60 mil. Era 25, passou para 60. Em Rondônia, a previsão era de ter 16.859 beneficiados do Pé de Meia e passou para 36.027, já pago em fevereiro passado. Aqui no Ceará, a previsão era de ter 184.971 alunos no Pé de Meia. E agora, isso 184. Em fevereiro passado, foram pagos 289.189 alunos no Pé de Meia. Ampliação do programa fez o custo subir, diz o MEC. Ao Estadão, o MEC explicou que o aumento no número de beneficiários e no custo do Pé de Meia se deve à ampliação do escopo do programa. A alteração foi determinada em portaria da pasta, publicado no dia 15 de agosto de 2024, apenas 2 semanas depois da publicação do plano de monitoramento do Pé de Meia. Senado Federal analisa prova obrigatória para médico. Projeto aprovado na Comissão de Educação aguarda parecer da Comissão de Assuntos Sociais. O exame seria, para os médicos, seria semelhante ao exame da OAB, para que o bacharel em Direito passe a advogar. Então, tem esta proposta tramitando um exame nacional para o médico, depois que se formar de medicina, passar a atuar. Já passou na Comissão de Educação e agora vai para a Comissão de Assuntos Sociais. O Supremo, através do Conselho Nacional de Justiça, proíbe revista íntima vexatória em visitantes de presídios. Conforme a decisão, provas eventualmente obtidas a partir
de procedimentos do tipo serão consideradas ilícitas e sem validade. No prazo de 24 meses, é determinação da Justiça, os presídios terão que adquirir equipamentos como scanner corporal e esteira de raio-x para ver o que é que tem dentro da pessoa. Que às vezes as pessoas, a polícia penal descobre celulares, chama de trouxinha de maconha, de cocaína, dentro do corpo do visitante. O Ministério Público arquiva investigação sobre citação do deputado Olim por delator do PCC. O procurador diz que não há indícios de que propina tenha sido paga a parlamentar e autoridades policiais citadas em delação. Isso é o Ministério Público de São Paulo. E o deputado citado na delação, daquele empresário que foi morto, ele fez a delação e pouco tempo em seguida ele foi morto no aeroporto de Guarulhos, numa emboscada feita por policiais. O deputado citado é o deputado Antônio Olim, do PP de São Paulo. Na editoria de esportes, nós temos vitória do São Paulo na Argentina, dá respiro para Zubeldia. Criticado, o treinador vê time sofrer com a falta de criatividade, mas conta com um gol de Alisson na segunda etapa para voltar ao Brasil com os 3 pontos conquistados na competição, na Copa Libertadores. O Corinthians, na Copa Sul-Americana, volta a mostrar problemas e estreia com derrota. No caderno Economia e Negócios, Donald Trump abre guerra comercial contra o mundo. O Brasil vai pagar uma taxa de 10% se quiser vender produtos nos Estados Unidos. Trump diz que caso haja retaliação de algum país, os Estados Unidos vão aumentar, vão sobretaxar esse país. Em documento, o presidente diz que tarifas são resposta à ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional. E aqui uma tabela no jornal Estadão. Tarifas de Trump. O presidente dos Estados Unidos divulgou tabela onde está a taxação de cada país. Por exemplo, aqui, Camboja, se quiser vender para os Estados Unidos, vai ter que pagar imposto de 49%. Vietnã, 46%. Bangladesh, 37%. Tailândia, 36%. China, 34%. Indonésia, 32%. Taiwan, 32%. Suíça, 31%. África do Sul, 30%. Índia, 26%. Coreia do Sul, 25%. Japão, 24%, e por aí vai. Esse é o chamado tabelão de Trump, com as novas tarifas de impostos para as importações. O governo brasileiro conta com a lei da reciprocidade aprovada no Congresso para apoiar uma reação ao tarifaço dos Estados Unidos. Câmara aprova o projeto em regime de urgência. Já tinha sido aprovado no Senado e ontem a Câmara aprovou o mesmo projeto em regime de urgência, sem nenhum problema para o governo brasileiro. Nesse caso aí, tanto a bancada de situação como a bancada de oposição
votar a favor desse projeto de reciprocidade. Após a apreensão, sobretaxa de 10% é recebida com alívio pelo mercado brasileiro. O Estadão traz uma entrevista com o Regis Dudena. Secretário diz que governo vai proibir quem recebe Bolsa Família e quem recebe o BPC de fazer jogos online, isso para atender uma determinação do STF. Ele disse: beneficiários de programas sociais não poderão apostar, usar dinheiro do Bolsa Família, esse benefício de proteção continuada, para fazer aposta de tigrinho, essas apostas online, gastar dinheiro com apostas. Ganhos atípicos turbinaram o lucro do Banco Master, segundo especialistas. E por conta dessa atipicidade, é que o Ministério Público vai investigar como é que está sendo essa venda de um banco grande por um banco menor. E o Banco Master está sendo comprado pelo Banco BRB, que é um banco estatal, que é o Banco Regional de Brasília. Está aqui, então, a matéria sobre o mesmo assunto. O Ministério Público vai investigar anúncio do BRB. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios decidiu investigar as circunstâncias da compra de uma fatia do Banco Master pelo Banco de Brasília. A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social instaurou inquérito civil sobre essa transação entre bancos. Biodiesel é ESG na veia e seu futuro no país é muito promissor, diz aqui o Marcos Thieme, ele que é o diretor executivo da Caramuru. Ele diz que o Brasil deve se posicionar como protagonista em sustentabilidade. E com essa matéria, eu encerro aqui as páginas internas do Estadão, Sara. E o que é que nós temos nas páginas internas do jornal o Globo? Celi, nas páginas internas do jornal O Globo, nós temos aqui 2 textos de opinião. Primeiro, Brasil deve reagir com serenidade a tarifaço de Trump. À primeira vista, o país foi poupado ao ser incluído na menor tarifa recíproca. Mesmo assim, a imposição é injusta. E o segundo texto, queda na aprovação do governo, reflete desconexão da realidade da população. Pondo a culpa na comunicação, Lula apostou em medidas populistas e sua popularidade naufragou. Agora, nas páginas internas, no caderno de política, a primeira matéria é sobre crise de imagem, queda contínua. Rejeição a Lula atinge patamar inédito e piora na avaliação, e essa, no caso, a avaliação é puxada por base de apoio do PT. E aqui nesta imagem temos o Lula com a seguinte legenda: sem impacto. Lula ao anunciar projeto para ampliação de isenção do imposto de renda. Tentativas de ajuste de rota ainda não surtiram efeito na popularidade. E para os assessores palacianos, o mote "O Brasil voltou", adotado logo no início do terceiro mandato do petista, criou uma falsa expectativa de que as promessas de campanha seriam entregues imediatamente. Como isso não aconteceu, houve uma frustração da população que agora se reflete nas pesquisas. A nova equipe da SECOM entende que, para destacar a situação atual do país, é preciso mostrar como estavam as coisas quando Lula subiu a rampa do Planalto, para mostrar que hoje o copo está meio cheio. E a próxima matéria ainda sobre esse mesmo assunto de crise de imagem. A aposta do governo, nova isenção do imposto de renda ainda é desconhecida por 46%. Metade dos brasileiros acredita que medida enviada ao Congresso trará melhora pequena, aponta a pesquisa Genial Quest.
E o jornal O Globo de hoje, ainda sobre política, nos traz aqui o marqueteiro Chico Mendes. Na 8ª entrevista da newsletter Jogo Político, publicitário diz que presidente ignorou o centro e liberais, critica o papel da primeira-dama e afirma que, hoje, imagem do gestor importa mais que marcas da gestão. Em entrevista, ele disse o seguinte, que Lula prometeu uma frente ampla, mas entregou uma frente janja. E ainda no caderno de política, a ameaça do PL preocupa Mota sobre emendas. O presidente da Câmara falou sobre obstrução com o líder do partido, que articula travar discussões por projeto da anistia. Relator pede cassação de pessoalista no Conselho de Ética da Câmara. O Glauber Braga chutou um militante do MBL em abril de 2024 em uma discussão. Moraes determina prisão de primo dos filhos de Bolsonaro. Segundo o ministro, o Léo Índio, que é réu pelo 8 de janeiro, fugiu para a Argentina em função do recebimento de denúncia. E o Alexandre de Moraes já havia pedido explicações a Léo Índio sobre sua permanência na Argentina. Turma que julga golpismo concede menos habeas corpus. Média foi de 1,58% contra 5,26% do segundo colegiado, de perfil mais garantista, segundo dados compilados por Criminalista. Vice de Zema acena à direita e admite não ser cabeça de chapa. Pré-candidato ao governo de Minas, aliado do atual titular do cargo, disputa apoio do campo com Cleitinho e Nicolas. E o texto desta matéria nos informa o seguinte: apontado pelo atual titular do cargo, Romeu Zema, do Partido Novo, como sucessor dos sonhos, o atual vice-governador do estado, Matheus Simões, também do Partido Novo, defende uma chapa única da direita para as eleições de 2026, como forma de evitar o retorno da esquerda. E mesmo reiterando sua pré-candidatura, admite a possibilidade de abrir mão da cabeça de chapa para viabilizar a união do campo. E o senador Cleitinho, do Partido Republicanos, que liderou a última pesquisa do Genial Quest para a corrida, com 33% das intenções de voto, e o deputado federal Nicolas Ferreira, do Partido PL, também estão entre os cotados para concorrer ao governo mineiro pela direita. E ao jornal O Globo, Simões disse não estar apegado à cabeça de chapa e se mostrou aberto às negociações. O governo tem baixíssima rejeição, o que mostra que o espaço para o trabalho está lá no momento eleitoral. E embora seja apontado como pré-candidato, Nicolas não tem indicado a aliados de interesse em se lançar ao pleito. Já Cleitinho sinaliza não ter a mesma disposição de Simões para abrir mão da cabeça de chapa. O senador afirmou ao jornal o Globo não ver sentido em serviço de Simões, uma vez que lidera as pesquisas. E, em paralelo, Cleitinho tem intensificado os embates com o governo Zema. E a principal crítica diz respeito à ausência de recomposição salarial para os profissionais da segurança pública, que é um dos principais gargalos da atual gestão. E na editoria Brasil, primeira matéria é sem humilhação. Por unanimidade, STF proíbe revistas íntimas vexatórias em visitantes de presídios. O scanner de corpo no complexo de Jericinó. A administração penitenciária do Rio celebra pioneirismo, mas apenas 48% dos 1.386 presídios do país têm o equipamento. E o Globo também destaca quais foram os 6 pontos da decisão do Supremo. Primeiro, prova ilegal. É inadmissível a revista íntima vexatória com desnudamento de visitantes ou exames invasivos. A prova obtida nessa revista é ilegal, a não ser por decisões judiciais em cada
caso concreto, e o segundo é sobre impedimento. A autoridade, de forma fundamentada e por escrito, pode impedir a visita por indício robusto baseado em elementos tangíveis de que há item corporal oculto ou sonegado com o visitante. O terceiro é sobre prazo. É dado um prazo de 24 meses a partir do julgamento para compra e instalação de equipamentos como os scanners corporais, esteiras de raio-x e portais detectores de metais nas prisões. E também tem a compra com fundo, que o Ministério da Justiça e os estados, pelos fundos Penitenciário e Nacional de Segurança Pública, irão comprar estes equipamentos, garantindo a aplicação das diretrizes de segurança penitenciária. E também tem a questão do orçamento. Os estados devem garantir que a compra e locação dos scanners corporais estejam contempladas no planejamento administrativo e no orçamento. E por último, também tem aqui a exceção. E na falta de equipamentos, as revistas íntimas poderão ser feitas diante de indícios robustos de suspeitas e com plena concordância do visitante, evitando assim os métodos vexatórios. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua audiência, a sua companhia até aqui e convidá-los mais uma vez para que vocês acompanhem a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada. Até a próxima.